Pânico! E volto a dizer aqui, se Rodrigo Constantino vier para a tréplica, eu quero o mesmo direito de resposta no mesmo tempo, que eu estou aqui Pode ficar no ar, então, cronômetro. governador. Governador, os Pode microfones ficar no estão ar, abertos então. para o senhor. Os microfones Pode estão abertos ficar para o no ar, senhor. então, para escutar, governador. Eu entendo que você tenha ficado tão emotivo assim, porque eu apresentei fatos. E você vem só com essa tentativa de novo de monopolizar as virtudes, Como a ciência. fatos, Rodrigo e me Constantino, atacar. 226 mil Você mortos pode- no país. Governador, Isso é o você quê? poderia Isso é fato? esperar- Isso não é fato, Governador, Rodrigo Constantino? O fato é que São Paulo, por exemplo, se fosse um país, seria o 14º pior do mundo, enquanto que o Brasil está melhor. O fato é que São Paulo concentra o não é grosso das verdade, mortes do Rodrigo país. Constantino. Agora, deixa Não eu só é falar. verdade. Em primeiro lugar, Não é governador, verdade, escuta só um Rodrigo pouquinho. Constantino. Seja mais democrático, Você governador. não fala Seja mais a democrático, verdade. não seja tão Você é que tem autoritário. que ser mais Quem não democrático e mais verdadeiro. Governador, quem não fala a verdade é o senhor ao falar que eu defendi estupro e por isso fui demitido da emissora. Se eu estou Foi aqui de demitido volta, da emissora o senhor por deveria... isso. Não foi por isso. Se eu estou aqui de volta, isso fica meio evidente que a emissora reconhece que houve um erro. Né? Eu estou sim. eu tô Você não processando defendeu, inúmeras então, pessoas estupro? que me acusaram. Não, eu não defendi estupro, coisa nenhuma, ô, governador. Se o senhor tivesse compromisso com os fatos e com a verdade, ao contrário de só pensar em 2022 e fazer discursos sensacionalistas que acusa presidente de homicida, sendo que o seu estado é um dos piores do país, o senhor ia ver que eu não defendi estupro, coisa alguma. Isso é uma acusação Rodrigo, muito foi essa séria a razão, e eu não quero leviana da discutir sua esse parte. fato. Leviana da sua parte. Governador, eu não tenho medo do senhor, governador. O senhor A tenta intimidar. população As sabe quem é mensagens que o você, senhor me Rodrigo mandava aqui Constantino. era de elogio Você é um antes. extremista. O senhor é muito justo. Você é um extremista, Rodrigo Constantino. Você não honra o jornalismo da Rádio Jovem Pan. Você não quem honra o honra jornalismo da Rádio Jovem turma da Pan. TV Cultura, Você né? não A TV honra os Cultura, que é ouvintes da Rádio subserviente e Jovem Pan. vassala. Ô, governador, olha, Você isso é não um está levando a lugar vassalo nenhum. O também senhor de só Jair quer repetir. Bolsonaro. Vá beijar as costas eu não de Jair obedeço a Bolsonaro, ditadura Rodrigo chinesa, Constantino. governador. Eu tô nem aí pro governo, eu falo aqui minha análise independente, coisa que o senhor não entende o que é, porque o senhor deve vassalagem à ditadura chinesa. Rodrigo Constantino de volta agora aqui, tivemos aí uma... Mesma roupa. Tivemos agora aqui hoje pela manhã, comecei a receber chamados, tal, tava o Constantino e o governador do estado de São Paulo, o João Dória. Queria agradecer muito, Constantino. Obrigado. E teve aquela discussão lá, uma discussão muito acalorada. O Constantino é um cara que dá a opinião dele. Já teve aqui várias vezes, ele tem a opinião dele. Essa opinião, devo concordar com você, que é a opinião de 100% dos comerciantes aqui. O Dória talvez não está entendendo esse negócio do que a gente está vivendo, desse momento que a gente está vivendo. Tanto é que ele está voltando atrás, me parece que vai voltar atrás nas medidas de isolamento tal. Não Fase sei. vermelha. Mas na discussão tal, acabou virando uma coisa assim meio... Você quer falar alguma coisa, meu querido Constantino? Emílio, deixa eu, em primeiro lugar, agradecer aqui o espaço, né, e dizer que eu acho você um cara foda mesmo, porque você é um cara independente, corajoso Mais e dá ou espaço menos, para mas um contraditório. Fala isso Deixa eu também rebater o professor Papagaio, que eu troquei de roupa assim, mas foi só a calça e não é apertada. Mas então por isso que você não viu. Ó, calcinha Eu tô apertada de aí. calça diferente. Olha, deixa eu falar uma coisa. A postura do governador foi, para dizer o mínimo, né, lamentável. Ele ligou para a rádio pedindo um direito de resposta. Qualquer advogado sabe que direito de resposta, né, oficialmente falando, é para você apresentar fatos, argumentos para rebater alguma coisa que você acha que foi, de alguma maneira, caluniado ou foi colocado sob uma luz injusta. O que ele fez ali não foi direito de resposta. Foi usar um espaço que a rádio cedeu, um espaço nobre no Jornal da Manhã, para começar uma campanha de difamação com ataques ad hominem, me chamando de terraplanista, com um globo aqui do meu lado, né? Terraplanista, negacionista, defensor de estupro, e que aí é uma questão para a justiça, a gente não precisa nem entrar nesse detalhe aqui, né? Mas então, assim, o que eu quero analisar com isso, Emílio, é, em primeiro lugar, o que você já disse. O governador perdeu o contato com o povo, com os comerciantes, com os trabalhadores, com os garçons. Em segundo lugar, ele mostra quem
é o verdadeiro autoritário. Chegou a pedir minha cabeça ao vivo, no ar, né? Isso é coisa de... Eu não consigo imaginar nem Mussolini, talvez, fazendo isso. Nem num regime militar nós vimos isso, né? Então é lamentável e não vamos esperar da patota corporativista, dos meus pares, que venham em minha defesa, porque, afinal de contas, eu sou um pária e não um par deles, né? Então, a princípio, uma autoridade pode ameaçar, pedir cabeça de jornalista, que tá tudo bem. Agora, o que a gente analisa disso, Emílio? Que tá batendo desespero no governador. Em primeiro lugar, porque o seu companheiro Rodrigo Maia perdeu de forma humilhante, né, ontem na eleição da Câmara. Em segundo lugar, por isso, porque ele está vendo que essa narrativa toda não cola mais. Ele vai para Miami e fecha a cidade, o outro vai para o Maracanã e fecha a cidade. E ele está vendo isso. Que ciência é essa que você tem que ficar fazendo microgestão dia a dia? Não, agora volta atrás, agora solta. Isso não é ciência, não tem um estudo robusto científico dizendo que essas medidas arbitrárias e drásticas dele têm surtido efeito. Né? Então a população está cansada, está de saco cheio. E o que eu apontei ali, que eu acho que foi na ferida, né, para alguém que vive dessa narrativa, que coloca-se como o homem da ciência, das vidas humanas, contra o seu antípoda, que seria um genocida insensível, é que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, né, se fossem um país, estariam pior do que a média nacional. A revista Oeste mostrou, seria o 14º pior país do mundo em óbito por milhão de habitantes, enquanto que o Brasil é o 24º. Ele perdeu a linha, veio para um ataque pessoal absolutamente irresponsável, leviano, autoritário, né? Só que deixou a máscara cair, agindo assim, olha a repercussão. O pior é que ele foi lá e compartilhou, né, a chamada da Jovem Pan, quer dizer, pelo visto ele ficou orgulhoso do papelão que ele fez hoje, né? Isso para mim é o mais importante da gente avaliar aqui. Ele e esses tucanos estão tão aprisionados na bolha que eles não entendem quando não conseguem sair nas ruas, porque tacam ovo, porque xingam, ao contrário do presidente, que é recebido e ovacionado. Por que será, né? Por que será? Você teve calma para entrevistar ele, eu estava acompanhando aí, até para não pegar pilha você tem essa capacidade aí. Você já entrevistou o Dória várias vezes. Quando você colocou ele na parede em relação ao restaurante, para o comércio, o que o Dória falou para você? E como é muito recortado, Constantino, a gente quer acompanhar exatamente o que aconteceu, você falou mais ou menos, mas aonde ele pegou a pilha nesse momento? Olha, Zuckerman, ele na verdade ele chegou pilhado, né? Por isso que eu digo, pode ter sido alguma coisa que dormir de calça apertada deve ser ruim. Aperta os né? Então, assim, eu não sei. Agora, o meu ponto pode ser o Rodrigo Maia, derrota humilhante, ou o Kim, o instrumento dele lá do MBL, o Kim Kataguiri fazer aquele papelão e ter o voto dele e mais um, sei lá se foi o Frota ou a Joyce. São um bando de losers. Agora, o meu ponto não é esse, o meu ponto é o seguinte, ele chegou pilhado, ele pediu um direito de resposta. Isso juridicamente falando, não foi direito de resposta. Ele chegou com as duas patas para ofender. Né? Então, assim, cá entre nós, eu não falei nada que possa irritá-lo. Eu acho que onde doeu, já disse e repito, onde doeu foi eu lembrar que São Paulo não está com essa bola toda e que existe uma incoerência lógica dessa turma. Eles não podem querer ter e comer o bolo ao mesmo tempo. Ou São Paulo foi um sucesso de gestão e salvou vidas, como ele diz, né? Então, por que o Brasil é tão ruim assim? O Bolsonaro é um genocida sociopata responsável por 220 mil mortes, né? Ou São Paulo, que é um dos estados que tem mais mortes, não pode ser exemplo de sucesso. Não dá para querer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou o máximo como gestor e o presidente, que teve suas funções esvaziadas pelo Supremo Tribunal Federal, é o responsável pelas mortes no meu estado. Isso é uma loucura. Então a farsa está exposta em praça pública, as máscaras caíram. Aquela máscara que ele usa até dentro do banheiro quando tem TV, né? Caiu. Ele não usou aqui no Bal Harbor. Aqui em Miami ele não usou. Você encontrou ele aí. Você ameaçou mostrar o WhatsApp do Dória. Foi lá no Bal Harbor. Foi no Bal Harbor, teve que voltar, meu. Foi lá no Constantino que tirou a foto. Foi lá no Carpati tirar a foto. O Constantino tirou a foto do Dória. Bom, se eu puder contribuir aqui sendo justo também, eu acho que o Dória, sem dúvida alguma, tá numa fase meio golfinho flipper, né? Ele sobe, faz uma gracinha, tem uma vitória de narrativa, mas logo vai, desce e se auto-imola. Infelizmente, enfim, é o caso. Sendo muito justo aqui na minha análise. Mas, indo ao encontro do que o Sam me disse, mas você falou o mérito pensando em 22, é isso? Eu não sei, eu não vou entrar politicamente pensando. Eu digo no mérito das ações e das atitudes dele. O Marinho tá falando sobre protagonismo e eu acho que não é esse o lance protagonismo, porque ele tem que buscar eficiência. Sim. E ele procurou o protagonismo, o que não é certo. Mas o protagonismo veio
naturalmente, ao ponto que ele meteu a cara, mas ele não financiou a primeira vacina, é o que o Rodrigo falou. botou o governo federal para correr atrás do prejuízo desde o início. 50% a vacina do cara. Ele tá atrás de protagonismo porque ele tá atrás de protagonismo. Buscando 2022. Políticos, por natureza, politizam. Esse é o ofício dos políticos. Mas ele não deveria ter nenhuma surpresa nesse nesse sentido. falando, ele falou com o Constantino, você não tá do lado do povo. Ele muito menos, ele tá do lado de 2022 porque ele procurou o protagonismo e não eficiência. Todos estão. Esse é o lance. Morgado, presidente. Agora vamos lá. A questão é a seguinte. Nossa. Melhor que o governador. O STF vedou, de fato, que ele revogasse as medidas de isolamento dos estados e municípios. Isso está claro. Agora, sejamos justos aqui também, em nome da transparência, Constantino. Você não acha que o governo federal possa ter pecado também no sentido de promover uma articulação, a coordenação a nível nacional com medidas para literalmente organizar a casa, definir algumas métricas e definir realmente padrões de combate eficiente para a pandemia? E é inegável também que o governo federal, eu estou falando aqui, já dei a bordoada aqui no Dória também. O governo federal é o governo do isso não é comigo, sempre terceirizando a culpa, sempre tirando o corpo e sempre tentando achar algum bode expiatório para tentar jogar o ônus no colo de outro. Então, sejamos justos aqui também. Eu acho que você vai conseguir ser justo também. Não, eu vou ser justo, eu sempre procuro ser justo nas minhas análises, né? Eu não devo nada a ninguém, ainda mais de classe política. Então vamos lá, eu acho que você tem um ponto. Né? O Supremo foi específico nisso, mas esvaziou porque o presidente defendia um caminho diferente, né? De aquele isolamento vertical, aquela história lá, que eu acho que parece fazer mais sentido, mas sem dúvida que o governo podia ter feito mais pela coordenação. De fato, as pessoas têm um afã para tentar me associar, enfim, a vários movimentos. Eu respondo pelo meu CPF, mas quem se uniu ao PT foi a bancada bolsonarista no Senado elegendo Rodrigo Pacheco, que fique claro também, mais uma vertente do bolsopetismo que ocorre em várias frentes e você sabe disso. Mas tudo bem. Bolspetismo, Constantino. Mas quem se aliou ao PT foi ontem no Senado os bolsonaristas. Eu vou parar ninguém aqui é ginasiano, meu irmão. Comparar Bolsonaro com PT é sacanagem, André. É sacanagem. Vamos mudar os defeitos. Vamos criticar, mas esse é o tipo de narrativa que não ajuda, cara. Não ajuda. Esse é o tipo de narrativa que não ajuda. Não dá pra comparar uma coisa com outra. Grande nova esquerda. O Paulo Guedes agora virou o Guido Mantega. O Tarcísio. Não vai falar do Guido Mantega aqui. Cadê as privatizações? Tudo mais companhia. Tomara que resolva esse ano. Que venham as reformas. Estamos atrasados.